Quarta-feira, 10 horas da manhã. Nono andar do Banco Central, Brasília. 9 pessoas entram numa sala sem câmeras. 45 minutos depois, o preço de tudo que você compra acabou de mudar. Você não votou nelas. Não pode tirá-las do cargo e, provavelmente, nem sabe os nomes delas. Mas elas acabaram de decidir quanto você vai pagar no financiamento do carro, quanto o dono do seu prédio vai repassar no aluguel, quanto vai desaparecer do seu salário antes de chegar na sua conta. E ninguém pediu sua opinião. Este vídeo revela como a taxa Selic funciona como um imposto invisível que atinge cada centavo que circula na economia brasileira. Isso não acontece por acidente. É arquitetura deliberada. Enquanto políticos discutem aumentos de 1 ou 2% em tributos visíveis, a Selic sobe 4, 5, 6 pontos percentuais sem precisar passar pelo Congresso. O resultado? Você paga mais caro por tudo. E uma pequena elite financeira acumula trilhões. A pergunta que ninguém faz é: por que esse poder existe fora do voto? A narrativa oficial é simples. O Banco Central aumenta os juros para controlar a inflação. Parece técnico, parece neutro, parece inevitável. Quando o Copom, Comitê de Política Monetária, se reúne, a imprensa trata como um evento meteorológico. Juros devem subir, como se fosse uma tempestade que ninguém pode evitar. Mas, diferente de uma tempestade, os juros não vêm da natureza. Vêm de uma decisão. 9 pessoas em uma sala fechada, sem transmissão ao vivo, sem voto popular, sem prestação de contas direta. E essa decisão determina o preço do dinheiro no país inteiro. É aqui que o sistema mostra a face real. Quando a Selic sobe, todo o custo de crédito da economia sobe junto. Financiamento imobiliário, cartão de crédito, capital de giro para empresas, cheque especial. Cada ponto percentual a mais na Selic representa bilhões de reais transferidos de quem precisa de crédito para quem tem capital sobrando, porque a Selic não é só a taxa de juros básica, ela é a taxa que o governo paga para quem compra títulos públicos. Funciona assim. O Tesouro Nacional emite um título. Um banco, um fundo, um investidor estrangeiro compra esse título. O governo promete devolver o dinheiro com juros. Esses juros são a Selic. Quanto maior a Selic, maior o pagamento. Em 2023, o Brasil pagou 615 bilhões de reais só em juros da dívida pública. 615 bilhões. Isso é mais que o orçamento da saúde e da educação somados. Não estamos falando de controle de inflação. Estamos falando de redistribuição de renda ao contrário. Pense na Selic como um aspirador de pó virado ao contrário. Não suga sujeira. Sopra dinheiro. Mas só numa direção, sempre para cima. Pense em 2 pessoas. A primeira trabalha, recebe salário, paga aluguel, financia um carro. Quando a Selic sobe, o financiamento fica mais caro. O aluguel sobe porque o proprietário também financia. O supermercado aumenta preços porque o custo de capital das empresas subiu. Essa pessoa não tem escolha. Ela precisa de crédito para viver. A segunda pessoa tem dinheiro aplicado. Quando a Selic sobe, o rendimento dos investimentos dela aumenta. Ela não precisa trabalhar mais. Não precisa produzir nada. Só precisa esperar. O dinheiro dela cresce enquanto dorme. Agora multiplique isso por milhões de pessoas de cada lado. De um lado, trabalhadores, pequenos empresários, classe média endividada. Do outro, grandes fundos de investimento, bancos, investidores institucionais, bilionários. A Selic funciona como um canal. Drena dinheiro de um lado, acumula do outro. Sem alarde, sem protesto, sem manchete. Este dado não sai nos jornais. Quando o governo aumenta impostos, há debate. Oposição faz discurso. Mídia repercute. Movimentos se organizam. Quando a Selic sobe 3 pontos percentuais, a manchete dura um dia, mas o impacto é maior, muito maior. O Brasil tem uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Juros reais são os juros depois de descontada a inflação. É o ganho verdadeiro de quem empresta dinheiro. Entre 2008 e 2017, a média dos juros reais no Brasil ficou acima de 5% ao ano. Nos Estados Unidos, próximo de 0%. Na Europa, negativo em alguns períodos. Por que o Brasil paga tanto? A explicação oficial: risco, déficit público, histórico de calotes.
Mas essa narrativa esconde uma engrenagem mais profunda. Desde o Plano Real, em 1994, o Brasil escolheu um modelo: juros altos para atrair capital estrangeiro e conter inflação. Funcionou para estabilizar a moeda, mas criou um efeito colateral permanente: uma classe rentista que vive de juros. No final dos anos 90, fundos de pensão, bancos e grandes investidores perceberam: não é preciso investir em fábrica, tecnologia ou infraestrutura. Basta comprar títulos públicos, rendimento garantido, risco baixíssimo, liquidez alta. O governo sempre paga, porque se não pagar, o sistema inteiro desmorona. Então a dívida pública cresce, os juros aumentam para atrair mais compradores, e o ciclo se repete. Em 2024, a dívida pública brasileira ultrapassou 76% do produto interno bruto. Cada real que o governo arrecada em impostos, uma fatia gigantesca vai para pagar juros. E quem recebe esses juros não constrói estradas, não abre hospitais, não gera empregos, só acumula. É como se o governo tivesse criado uma categoria especial de cidadão, aquele que recebe salário sem trabalhar. Não é herança, não é sorte, é projeto. Preste atenção nesta parte. O Banco Central do Brasil se tornou formalmente independente em 2021. Independência significa: o presidente da República não pode demitir o presidente do Banco Central. Os diretores têm mandatos fixos. As decisões não precisam de aprovação do governo. A justificativa? Proteger a política monetária de pressões políticas. Mas há um paradoxo. Se o Banco Central é independente do governo eleito, a quem ele responde? Na prática, ao mercado financeiro. Porque é o mercado que define se o Brasil é confiável, se o risco é alto ou baixo, se o capital entra ou sai. E o mercado financeiro tem interesse direto em juros altos. Então o Copom se reúne, analisa indicadores, faz projeções e, na dúvida, aumenta os juros. Porque o custo de errar para baixo, inflação, é político. Aparece no noticiário. O custo de errar para cima, recessão, desemprego, endividamento, é difuso, silencioso. Aqui mora a questão central. Impostos são decididos no Congresso. Deputados e senadores debatem, votam, justificam. A Selic é decidida por 9 técnicos nomeados, mas o impacto da Selic na sua vida pode ser maior que qualquer imposto que você paga. Vamos traduzir isso em números concretos. Um carro de R$60 mil financiado em 5 anos, com juros de 12% ao ano, resulta em prestações de aproximadamente R$ 1.334. Se os juros sobem para 18%, algo que já aconteceu recentemente no Brasil, a prestação vai para cerca de R$ 1.524, diferença de R$ 190 por mês. R$ 2.280 por ano. R$ 11.400 ao longo do financiamento. Quase 20% a mais. E isso é só um carro. Agora pense em financiamento imobiliário. Crédito consignado. Cartão de crédito. Pense em empresas que dependem de capital de giro e repassam o custo para o consumidor. A Selic infiltra cada transação, cada contrato, cada compra parcelada, e você paga, sempre. Então, voltamos à pergunta inicial. Por que esse poder existe fora do voto? Porque foi construído para existir fora do voto. A taxa Selic não é apenas uma ferramenta técnica de controle inflacionário. É um mecanismo de transferência de renda que opera continuamente, silenciosamente, inevitavelmente. Funciona como um imposto que você não pode contestar, que não precisa ser aprovado em plenário, que não gera mobilização popular e beneficia quem já tem capital. O sistema é elegante na sua simplicidade. Quanto mais endividada a população, mais ela paga. Quanto mais ela paga, mais quem empresta acumula. Quanto mais quem empresta acumula, mais pressão existe para manter os juros altos. E o ciclo continua. A única diferença entre um imposto tradicional e os juros é esta. No imposto, você sabe quem está cobrando e pode votar contra. Nos juros, você só descobre o preço quando já está pagando. E ninguém pediu sua opinião.